Olá! No vídeo de hoje cá estou para responder a uma tag que foi muito pedida por vocês. Sério, fiquei chocada, mas assim, não tanto quando eu vi o tema da tag, que é clássicos da literatura. Pois muito bem, Dona Mel Ferraz criou uma tag chamada Por que Ler os Clássicos, baseada neste livro maravilhoso do Ítalo Calvino, cujo título é justamente Por que Ler os Clássicos. Este, aliás, é não somente o título do livro, mas também o título do ensaio que abre o livro, no qual o Calvino fornece algumas definições de o que seria um clássico e por que nós devemos lê-los. E para cada uma dessas definições do Calvino de o que seria um clássico, a Mel pensou em uma categoria para nós relacionarmos um livro a ela. Estou aqui com o meu tablet em mãos com as categorias e, sem mais delongas, vamos começar. Vamos lá, já com um dos meus clássicos favoritos da vida. Primeiro tópico, um clássico que você soube que queria reler assim que terminou a leitura. Acho que a freguesia do canal aí já deve até ter uma ideia do que eu vou apresentar agora, mas não tinha como ser este O Som e a Fúria, de William Faulkner. Não só foi um clássico que eu soube que queria reler assim que terminei a leitura, como foi um clássico que eu efetivamente reli após terminar a minha primeira leitura. O pessoal que acompanha o canal há mais tempo certamente já me ouviu falar da minha história com este livro, mas esse foi um livro que eu reli até mesmo enquanto eu lia pela primeira vez. Explico. Este aqui é um livro dividido em 4 partes e o que eu fiz? Eu li a primeira parte, ok. Quer dizer, ok nada, porque quem leu esse livro sabe que a última coisa que você pensa ao terminar de ler a primeira parte é ok. Mas, pois bem, terminei de ler a primeira parte. Aí eu li a segunda parte, e a segunda parte faz com que você tenha uma compreensão melhor daquilo que você leu na primeira. Então eu voltei e li a primeira parte. Li a terceira parte, voltei e li as 2 anteriores. E assim foi até chegar à quarta parte, quando eu terminei. E aí eu reli o livro inteiro. E eu sei que é uma experiência bastante trabalhosa, mas, nossa, valeu tanto a pena. E isto porque o Faulkner narra esta história aqui de um jeito muito único. O enredo aqui não tem nada demais, acho que é um enredo até que bastante comum, para falar a verdade, porque aqui a gente acompanha basicamente a história da decadência de uma família do sul dos Estados Unidos durante o começo do século XX. Só que aqui nós temos 4 narradores distintos e boa parte deste livro é narrado utilizando uma técnica chamada de fluxo de consciência, que é basicamente como se você entrasse na cabeça do personagem e fosse lendo os pensamentos dele. Só que a gente não pensa, geralmente, né, de uma forma bastante linear, com um raciocínio muito claro. Não, geralmente são diversos pensamentos que afluem na nossa cabeça e é isso que a gente tem aqui. Com o adicional de que, logo no primeiro capítulo, nós temos um capítulo que é narrado em fluxo de consciência, mas sob a perspectiva de alguém que tem deficiências cognitivas. Ou seja, o negócio fica mais confuso ainda. Mas é justamente nessa forma de narrar a história, justamente nesse quebra-cabeça que o Faulkner nos apresenta, que reside boa parte da genialidade deste livro. E também o porquê de esta aqui ser uma experiência de leitura muito única. Vai por mim, você pode até não gostar do livro, mas com certeza você vai sair da leitura dizendo, ok, realmente nunca vi nada como isto aqui. Faulkner. Se você quiser saber mais sobre este livro, inclusive com algumas dicas para sua leitura, a gente tem resenha sobre ele aqui no canal. Deixarei o link no box de informações. Vamos para o segundo tópico. Clássico que você queria esquecer para poder ler pela primeira vez. Eu só consegui pensar em um livro quando eu li este tópico e é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Assim que eu terminei o livro e fiquei pensando naquilo que eu tinha lido, eu fiquei, caramba, que inveja de quem nunca leu este livro, porque aqui, nossa, eu fiquei pensando aqui um tempo em como eu posso explicar, mas, de novo, aqui a gente tem uma experiência de leitura muito única também, personagens muito cativantes, com histórias mais cativantes ainda. É aquele tipo de livro que te faz entrar numa montanha russa de sentimentos maluca. Você sente ódio, você sente alegria, você sente tristeza, você torce pelo sucesso de alguns personagens, torce pela ruína de outros. Sério, isso aqui é uma experiência completa e
foi um livro que me levou a pensar que, caramba, a primeira leitura disso aqui é algo muito único e eu queria poder sentir isso de novo. E eu nunca vou sentir porque eu já li o livro. Mas tenho fé que este aqui é o tipo de livro que sim sobrevive à releitura. Só não sei se eu releria de forma completa. Talvez isso seja assunto para um próximo vídeo, mas, sério, Os Miseráveis, maravilhoso demais. Podia colocar Os Miseráveis em várias outras categorias desta tag, aliás, mas vamos ficar por aqui. Terceira categoria, um clássico que você absorveu como referência no dia a dia. Bom, este aqui definitivamente não é um dos trabalhos mais conhecidos deste autor. Quer dizer, bom, eu acho que quase todo mundo que acompanha o meu canal há um bom tempo conhece este livro, mas não costuma ser a obra mais conhecida do autor. E estou falando de Felicidade Conjugal, de Lev Tolstói. Esta é a minha novela favorita do Tolstói, disparado. Uma das minhas novelas, se não a minha novela favorita da vida. E por que eu digo que foi um livro que eu absorvi como referência no dia a dia? Acho que aqui tem muito do que eu penso sobre relacionamento, do que é necessário para fazer um relacionamento dar certo. Para quem não sabe, não que você precise saber, eu tenho o que eu considero um relacionamento bem-sucedido. Eu estou com o meu companheiro desde os meus 15 anos. Nós nos conhecemos na escola e hoje eu estou com 27 anos, ele 28. E eu sempre gostei muito de observar relacionamentos humanos, tanto amorosos como não amorosos, mas amorosos especialmente. E eu acho que a minha geração forneceu um prato muito cheio para quem gosta de analisar relacionamentos e de observar, porque a gente vê umas dinâmicas meio esquisitas acontecendo por aí, relacionamentos que não duram tanto assim. E aí eu lembro de ter lido isso aqui pela primeira vez, porque eu já li essa novela umas 3 vezes, se não me falha a memória. Temos resenha aqui, inclusive, também, deixarei o link pra vocês. E eu fiquei, caramba, tem tanta coisa aqui. Eu acho que tanta gente se beneficiaria da leitura deste livro. Resumindo bem o enredo, aqui nós temos uma narrativa focada em um casamento de pessoas muito diferentes entre si e como a dinâmica desse relacionamento se apresenta. Genial! Aliás, considero uma excelente porta de entrada para a obra do Tolstói. Talvez eu recomendasse para um primeiro contato mais A Morte de Ivan Ilitch, mas se você quiser começar por aqui, acho um excelente começo também. Amo demais esta novelinha. Quarta categoria, um clássico que você releu e descobriu coisas diferentes do que da primeira leitura. Olha, foi difícil chegar a um livro só nisso aqui, porque eu acho que é muito inerente à dinâmica, digamos, de um clássico, essa coisa de você ler, reler e parece que é um livro diferente que se apresenta cada vez que você lê, sabe? Mas eu pensei em um que me marcou muito nesse sentido, que foi 1984, do George Orwell. Eu até fiz uma resenha após a minha releitura mais recente, que na verdade foi a única que eu fiz desse livro. Eu vou deixar o vídeo aqui também linkado pra vocês. E eu lembro, eu até comento sobre isso na minha resenha, se não me falha a memória, mas eu lembro de que na primeira vez que eu li este livro, eu até pensei na questão da linguagem, mas não foi algo que me chamou tanta atenção assim. Mas, quando eu reli o livro, eu fiquei, meu Deus, isto aqui, acima de tudo, é um livro sobre linguagem, um livro genial sobre linguagem, diga-se de passagem, e eu não via tantas pessoas comentando sobre isso, sabe? Eu vejo mais este livro sendo utilizado, infelizmente, para levantar bandeiras aí, né? Então tem gente que fala, ai meu Deus, tá criticando a direita, e o outro, ai, tá criticando a esquerda, sei lá, eu acho que a gente pode tirar coisas melhores deste livro aqui, como, por exemplo, a discussão sobre linguagem, que, sério, genial. Eu falo exaustivamente sobre isso na minha resenha. Então, se você quiser saber mais, recomendo fortemente que assista. Quinta categoria, um clássico citado por outras mídias. Nossa, aí vai ter que ser com certeza O Médico e o Monstro ou O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Este foi um clássico que eu demorei a ler, diga-se de passagem. Eu li do ano retrasado, se não me falha a memória. Tem vídeo, inclusive, aqui no canal sobre a minha primeira experiência de leitura, que foi a única até agora. Eu vou deixar aqui o link pra vocês. Mas eu lembro que eu lia este livro e conforme as páginas iam passando, eu ficava, meu Deus do céu, foi daqui que saiu isso, isso, isso e isso. Sério, é bizarro. E assim, é meio
triste, talvez, apesar de que talvez essa seja uma má escolha de palavra, mas eu digo que é triste no sentido de que o leitor vai ler isso aqui e acaba achando o livro um negócio meio mais ou menos, porque já viu o que a gente tem aqui em tanto lugar, mas o genial deste livro é porque aqui está a origem de muito do que a gente já viu. E eu nem vou entrar em detalhes aqui, porque é um pouco difícil falar sobre este livro sem falar do aspecto específico deste livro que é reproduzido em tanto lugar por aí. Mas eu tenho certeza de que a Paloma, que gravou a resenha de O Médico e o Monstro, conseguiu fazer uma introduçãozinha que falava sobre o livro sem dar spoilers sobre ele. Então, qualquer coisa, vejam lá. Mas sério, é impressionante ver a influência deste trabalho aqui em outras mídias. Sexta categoria, um clássico no qual você ainda ficou pensando por dias e dias depois de terminar a leitura. Vou pegar aqui o clássico que eu terminei de ler mais recentemente. Foi leitura conjunta do Clubinho, que é meu clube do livro dos meses de abril e março, se você quiser conhecer o Clubinho. Aliás, o primeiro link aqui da descrição é um vídeo em que eu falo mais sobre o Clubinho. Mas, pois bem, que livro é este? Moby Dick ou A Baleia, de Herman Melville. Hoje de manhã eu fui correr 16 quilômetros e eu juro que boa parte do treino foi pensando neste livro, porque é impressionante como fica na sua cabeça. Aqui nós temos a famosa história de um capitão, no caso o capitão Ahab, que busca se vingar da baleia que amputou uma de suas pernas, só que parece até piada resumir Moby Dick desse jeito, porque este livro é tão, mas tão, mas tão mais do que isso. E eu sei que muita gente aí se refere a este livro como sendo um livro chato sobre baleias. E eu lembro de, antes de ler este livro, ter medo de ser uma dessas pessoas que acha Moby Dick um livro chato sobre baleias. E nada contra essas pessoas, tá? Se você é uma delas, tudo bem, inclusive. Mas eu não queria ser uma dessas pessoas. Eu queria conseguir enxergar a grandeza que há aqui, que tantos enxergam. E eu fico muito feliz ao dizer que eu terminei a leitura e consegui entender o porquê de este ser considerado um livro tão grandioso. É um livro perfeito? Não, mas nem precisa, tá? A gente conversa em breve sobre ele aqui, aliás, maravilhoso. Sétima categoria, um clássico que é citado em todo lugar, que você gosta muito. Ai, meu Deus, vamos de Ana Karenina, de Lev Tolstói, um dos meus livros favoritos da vida. Também temos resenha aqui, aliás. Não só resenha, mas, aliás, uma playlist de leitura conjunta em que eu comento cada uma das partes do livro. Vou deixar a playlist linkada aqui pra vocês. Mas, gente, tem como não colocar Ana Karenina nesta categoria? Porque, sério, este livro aqui é citado em tantos outros livros e muitas vezes citado com um ponto que é simplesmente o maior spoiler que pode ser dado sobre este livro aqui. Vamos lá pensar rapidão onde tem o spoiler deste livro. Segundo o primeiro episódio de Gilmore Girls, se não me falha a memória, primeiro ou segundo, é bem no comecinho mesmo e, devo dizer, dado de uma forma extremamente desnecessária, não precisava daquilo, mas vamos lá. Temos também em A Insustentável Leveza do Ser, bem no começo do livro, tem em Um Conto do Murakami. Se não me falha a memória, o nome do conto é Sono. Tem também no livro que eu li recentemente, o Flanders, tem resenha aqui, aliás, vou deixar o link também pra vocês. E tá lá o spoilerzaço dado. Enfim, esses são só 4 lugares que eu consegui pensar de bate-pronto em que tá lá o spoilerzaço dado. Aliás, sei nem se isso pode ser considerado spoiler ainda, porque minha gente, tem muito lugar. E é um livro muito antigo e um livro maravilhoso que você já deveria ter lido. Pronto, falei. Mas sério, se você ainda não leu, pelo amor de Deus, leia. Isso aqui é maravilhoso demais. Aliás, na última tag a qual eu respondi aqui, que foi a tag dos transtornos literários, vocês falaram que sentiram falta de Tolstói, né? Pois é, não devem estar sentindo agora, que é a segunda vez que ele aparece por aqui. Vamos para a 8ª categoria. Um clássico polêmico. Eu tinha pensado, primeiramente, acho que foi no mesmo clássico que a Mel pensou para responder a este tópico, que foi o Lolita, do Nabokov. Mas me veio um outro livro na cabeça e eu vou aproveitar para fazer a propaganda da leitura conjunta que faremos no mês de junho, no Clubinho, que é também um dos meus livros favoritos, vai ser releitura para mim.
A Sangue Frio, de Truman Capote, ou Capote, em bom português. E por que que este é um clássico polêmico? Aqui a gente tem um livro de não ficção, em que o Capote, que foi um baita escritor americano, foi um dos pioneiros do jornalismo literário, resolve investigar um assassinato que aconteceu no interiorzinho do Kansas e que chamou a atenção dele pelas circunstâncias. Então, a gente tem esse assassinato onde 4 membros de uma família que era muito respeitada no local foram brutalmente assassinados. Não demoram muito até que conseguem descobrir quem foram os assassinos. E aí o Capote tenta entender quais foram as motivações, porque elas não aparentam ser muito claras, por que que eles fizeram aquilo. E ele consegue um grau de envolvimento tão grande com esses 2 criminosos que acabam possibilitando a compreensão de diversos aspectos desse crime que a polícia mesmo não havia conseguido compreender. Porém, qual que é o aspecto realmente polêmico deste livro? Este livro aqui foi um turning point, digamos, um ponto de virada da carreira do Capote. Foi o livro que realmente o consagrou no cenário literário, mas foi também o livro que levou à sua derrocada. Depois desse livro, a vida do Capote foi ladeira abaixo e muito disso tem relação com o nível de envolvimento que ele empregou nesta história aqui. Aliás, por conta da leitura conjunta, eu vou ler a biografia do Capote e já estou muito ansiosa para compreender um pouco mais de tudo isso, porque este é um livro que me interessa tanto pelo que a gente tem aqui, porque é maravilhoso, mas também pela história por trás dele. Nona pergunta, um clássico conhecido pelo inconsciente coletivo que você finalmente leu no original. E pelo que eu vi no original, que a Mel coloca aqui, é ler o livro na fonte, sabe? Não ler o livro no idioma original em que ele foi escrito. Tendo isso em vista, temos aqui O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Gente do céu, é daquele caso, fui lindamente enganada pelo filme da Disney. Eu li este livro em 2017, talvez, 2018, algo assim. Amo este livro. E acho que todo mundo conhece a história do Corcunda, né? A catedral, boa parte dessa aura que a Catedral de Notre Dame carrega é justamente por conta desse livro. Inclusive, em janeiro, em janeiro nós estávamos, eu e Digníssimo, em frente a Notre Dame. E aí há muitos grupos ali de turistas, né? Guias falando sobre a história da catedral, etc. A gente deve ter visto uns 3 grupos assim e acabamos ouvindo algumas coisas do que eles falavam. E sério, todos mencionaram Victor Hugo. E a adaptação da Disney também é muito famosa, né? E a gente tem diferenças significativas aqui em relação à adaptação. Por exemplo, o fato de que Quasimodo não é o protagonista deste livro, mas sim a própria cidade de Paris e a própria catedral. Além do que, aqui a gente tem um dos personagens que a Disney deixou de fora na adaptação e que pra mim é o melhor personagem do livro, que é o Gringoire, sério. Amo demais. Se você gosta da adaptação da Disney, vai por mim. Lê isso aqui, acho que você vai gostar também. E até mais, diria. 10ª categoria. Um clássico que você leu por vontade própria e se tornou um favorito. Difícil chegar a essa resposta também, porque, bom, praticamente todos os clássicos que eu li, se não todos, foi por vontade própria. Ok, teve alguns, tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu li por conta da escola. A gente leu alguns por conta da escola, né? Mas a maioria esmagadora dos clássicos que eu li foi por vontade própria mesmo. Mas resolvi pegar um clássico que geralmente as pessoas não leem por vontade própria, geralmente é por conta de vestibular. Mas não foi meu caso, eu li porque simplesmente queria ler e eu amei. Estou falando de Antes do Baile Verde, de Lígia Fagundes Telles. Quando eu falei que ia ler este livro, acho que foi no Instagram que eu falei que ia ler pela primeira vez, e vieram algumas pessoas falar que tinham lido na escola, alguns por conta do vestibular também. Acho que muito em parte a galera de São Paulo, né? Porque eu sei que a Lígia tá aí na grade de algumas escolas de São Paulo. Não foi o meu caso, eu fiz o meu ensino médio em Manaus, então Lígia não estava por lá. E nem no vestibular, se não me falha a memória, olha que eu prestei vestibulares de São Paulo. Mas enfim,
li do mesmo jeito e eu amei. Então, se você tá aí assistindo, tem que ler este livro para o seu vestibular ou para sua matéria do colégio. Fique feliz, porque isso aqui é maravilhoso. Sério, Lígia Contista é um fenômeno. Vamos para o 11º tópico, um clássico pelo qual você nutre uma relação de amor e ódio. Esta foi uma categoria que, nossa senhora, quando eu li isso aqui, se formou uma imagem na minha cabeça. E a imagem foi de Crime e Castigo, de Senhor Dostoiévski. E por que eu vivo uma relação de amor e ódio com este livro? Porque, ao mesmo tempo que, quando eu terminei a leitura, eu fiquei, caramba, que livro, que feito esse cara conseguiu, assim, foi uma das minhas melhores leituras do ano em que eu li, que foi 2019, se não me falha a memória. Enfim, amei o livro, só que é um livro que, por mais que esteja aqui na minha estante, e a galera aqui, a freguesia do canal, sabe que eu procuro manter na minha estante somente aquilo que eu não li ainda, e quero ler, obviamente, e aquilo que eu já li e pretendo reler um dia, eu não sei se eu pretendo reler este livro aqui algum dia, porque, nossa, foi um negócio tão sofrido, e sofrido porque eu juro que eu quase fiquei doida junto com Raskolnikov nisso aqui, porque é aquilo, Dostoiévski, né? Então ele mergulha na psique desse personagem, aí é um homem que tem vários surtos, delírios, e isso é representado aqui de forma tão fidedigna que é isso. Às vezes eu sentia que eu tava ficando doida junto com esse homem, assim, de me sentir meio febril, sabe? Meu Deus do céu, peraí, eu preciso dar uma pausa nisso, dar uma respirada. Então é isso, ao mesmo tempo que é um livro maravilhoso, foi um livro cuja experiência de leitura não foi muito agradável, justamente porque eu me sentia mal lendo. E eu acho que eu nunca vivi isso com outro livro. Então, Dostoiévski está de parabéns. Ou não, né? Depende aí da perspectiva. Tudo é uma questão de perspectiva. Vamos para o penúltimo. Esse é o penúltimo? Não, não é o penúltimo, não. Vamos com calma. 12ª categoria. Um clássico fundador. Bom, eu pensei em falar, né, de Ilíada, Odisseia, eu gosto muito desses livros, nada contra, inclusive. Mas pensei em trazer a Poética de Aristóteles. Eu gosto tanto desse livro e é um livro que, nossa, eu lembro que eu não pensava muito em ler, porque eu ficava, ai, desse negócio meio chato, né? Vou deixar quieto. Mas eu vi um vídeo da Vebs Valadares, saudades, Vebs fazia vídeos aqui pro YouTube, não faz mais, mas ainda tem muita coisa legal no canal dela, o material que ela produziu. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. E eu lembro de que ela fez uma resenha deste livro, e eu falei, ok, vou ler então. E é maravilhoso, não é nada do que eu esperava e é um livro que, por mais que tenha sido escrito há tanto tempo, é muito atual, porque aqui o Aristóteles basicamente versa sobre os fundamentos de uma boa narrativa. Então, sabe quando você vê que o autor está preparando o terreno para um plot twist, para uma reviravolta? Ou quando acontece alguma coisa, uma solução assim para um problema numa narrativa, e aí você fica, putz, isso aqui, hein? Não gostei, pareceu meio artificial. Aristóteles explica o porquê. Sério, maravilhoso. Você consegue ler isso aqui, um texto que foi escrito literalmente antes de Cristo e relacionar a série que saiu, sei lá, no ano passado, sabe? Maravilhoso, vale muito a pena a leitura. Vamos agora para a 13ª categoria, um clássico cujo contexto histórico é importante. Um dos melhores livros que eu li no ano passado e cujo autor virou uma das minhas obsessões literárias, que é Érico Veríssimo e a sua maravilhosa saga O Tempo e o Vento. Trouxe aqui a parte 1, o continente, como representante da saga inteira, e qual que é o conteúdo histórico deste livro? Simplesmente a formação histórica do nosso país, boa parte dela, aliás, a gente tem 150 anos aqui da história, mais especificamente do Rio Grande do Sul, porque a gente acompanha a formação de uma família, de uma linhagem que é do Rio Grande do Sul, só que ao mesmo tempo que a gente acompanha o processo de formação do estado do Rio Grande do Sul, a gente acompanha também, numa perspectiva mais macro, digamos, a formação do nosso país. E é sensacional. Isso aqui, acho que
é o tipo de coisa que talvez pudesse ser lido na escola, sabe? Porque apresenta muito do que a gente aprende na escola, só que de um jeito muito mais legal de ler. Principalmente aqui na parte 1, que a gente tem um tom bem épico. Nossa, é maravilhoso e foi, não à toa, uma das minhas melhores leituras do ano passado. Recomendo pra todo mundo. Sei que a saga inteira deve formar um bloco deste tamanho, assim, tipo, sei lá, umas 4 vezes o volume deste livro aqui, principalmente a terceira parte, eu tô olhando ali pra ela, que é bem grandinha, mas, juro, vale a pena e passa voando. Érico Veríssimo, maravilhoso. Vamos agora para o que eu acredito que sim, é a 14ª e última categoria. Um clássico cujo contexto histórico é distante do nosso, mas ainda assim importante. Trouxe aqui um dos meus clássicos favoritos da vida, que é O Sol é para Todos. E assim, o contexto histórico é distante, felizmente, do de hoje, mas é triste pensar de que tanto do que é retratado neste livro ainda se verifica nos dias de hoje. Este livro é narrado sob a perspectiva de uma criança, a Scout, que é filha de um advogado que está sendo rechaçado pela sociedade porque ele está defendendo um homem preto. Essa história é ambientada no sul dos Estados Unidos, no século passado, mais ou menos ali década de 1930, mas retrata uma dinâmica que, infelizmente, é muito atual, que é a poluição do imaginário infantil. Eu amo o fato de este livro aqui ser narrado por uma criança, porque como é sob a perspectiva dela, da Scout, e ela vendo tudo aquilo acontecendo, fica muito claro que ela não entende alguns movimentos da sociedade. Por exemplo, por que essa pessoa é julgada simplesmente por isso? Por que esse homem está sendo julgado pela cor dele? Por que a partir da cor dele estão tirando conclusões sobre o seu caráter? Para ela isso não faz sentido algum, porque ela tá olhando aquela situação com os olhos de uma criança que tem um imaginário puro e que, infelizmente, posteriormente é poluído pela sociedade. Como a gente sabe que acontece por aí. Sério, a delicadeza, a sensibilidade da Harper Lee ao narrar toda essa situação, ao abordar a questão do racismo, é um negócio muito único e que por si só faria valer a pena a leitura deste livro maravilhoso que eu preciso reler, diga-se de passagem. Merece muito o lugar que tem na literatura mundial. E encerramos então a tag. Adorei responder. Confesso que não era o vídeo que eu tinha previsto para hoje, mas vocês pediram tanto que eu pensei, ai, vamos atender a esse pedido, até porque eu mesma fiquei muito empolgada para responder a tag depois de ver os pedidos de vocês e assistir ao vídeo da Mel. Então, muito obrigada a todo mundo aí que recomendou. Se vocês quiserem recomendar mais alguma tag ou algum tipo de vídeo aqui no canal, por favor, fiquem mais do que à vontade aqui nos comentários. Se vocês quiserem também responder a alguns dos tópicos, podem ficar à vontade aqui também, sempre leio e respondo vocês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.